Professor Gandhi, tudo bom novamente? Quem já está entrando aí na live. Esse aqui é o projeto Vem Que Tem Enem, certo? Projeto Vem Que Tem Enem. Projeto que foi idealizado aí pelo nosso aluno vestibulando, o Edson, certo? Que está presente aí na live. Boa noite, Edson, tudo bom? Vamos começar aqui a nossa live. Hoje o assunto é justamente conjuntos numéricos. Então vamos trabalhar o conjunto dos números naturais, os reais, os racionais, não é? Com foco justamente no Enem. Boa noite, bem-vindo Edson, certo? Projeto, aula de matemática do professor Gandhi, projeto Vem Que Tem Enem, ok? Bom, então vamos começar, tá certo? A live, né? Nós sabemos que o máximo é 1 hora. Essa live vai ficar gravada, então vamos conversar. Então, o que é que eu posso começar? Começando pelo conjunto dos números racionais, e nós conseguimos perceber o seguinte: o conjunto dos números racionais são conhecidos também como conjunto das frações, certo? Conjunto das frações. Mas, se observarmos, nós temos aí números, né? Que não necessariamente visualmente é fração, tipo o mais 1, menos 1, o mais 2, menos 2, justamente porque o primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais, que também é conhecido como conjunto dos números positivos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Lembrando que no fundamental o zero entra nos naturais justamente para compor, né? Compor o 10, o 100, o 1000, justamente aqueles números que precisam do zero, né, dentro do sistema decimal, né, dentro do sistema de base 10, certo? Então, é natural, justamente, né, quando a ideia que pensou, é natural começar a contar do 1, não é? Uma pedrinha associada a uma ovelha. Então, o conjunto dos números naturais começa justamente nesse intuito, certo? Bom, depois nós temos o conjunto dos números inteiros, que é justamente o conjunto que engloba todos os naturais e também o oposto dos naturais. Então, o oposto de 1 é o menos 1, o oposto de 2 é o menos 2, o oposto de 3 é o menos 3 e assim por diante. Então, nós temos aí o conjunto dos números inteiros, certo? Que é justamente o conjunto dos naturais mais o oposto. E nós, nos anos, foi especialmente de trabalhar com a parte de um todo, né? 1/4, 2/5, 3/4 e assim por diante. Então, e vimos que dentro desse conjunto dos números inteiros, nós temos justamente essa parte fracionada. Então, nós temos aí o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto P sobre Q, né? Com Q diferente de zero. Inclui todos os positivos, todos os negativos, inclui o zero, inclusive as frações, certo? Inclusive as frações. Então, 1/2, 1/3, 1/4, qualquer fração está dentro do conjunto dos números racionais. Bom, só que dentro ainda dessa reta, né, que é o conjunto dos números racionais, nós temos ainda alguns buracos que não conseguimos preencher. E esses buracos que nós não conseguimos preencher é justamente o conjunto dos números irracionais, certo? Então, o conjunto dos números irracionais é conhecido também pela letra I, representado pela letra I, é um conjunto onde nós temos um número decimal infinito, certo? A qual esse número, após a vírgula, ele não tem período, né? Periódico, ou seja, ele não repete constantemente. Porque é o seguinte, dentro do conjunto dos racionais, nós temos as chamadas dízimas periódicas, né? Quem nunca fez uma divisão que deu 0,333333333, você sabe que infinitamente você vai ter justamente esse 3. E esse 3 justamente ele está repetindo. Então, o conjunto dos números racionais, ele compreende também esse número que é chamado de dízima, que é chamado justamente de dízima periódica, certo? Então,
Por quê? Porque toda dízima periódica eu posso transformar justamente em fração. Bom, nós temos aí a entrada aí no Enem BR, tá certo? Ótimo projeto também, onde tem aulas das mais variadas disciplinas, né, para o Enem também. Então é um prazer tê-los aqui na nossa live, ok? Bom, então é o seguinte, quais são esses números irracionais? São tranquilos. O mais conhecido deles é o π, 3,14, não é? Que é um número que se trabalha muito na geometria. Nós temos as raízes de números primos. Raiz de número primo recai justamente dentro do conjunto dos irracionais. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 e assim por diante. Perfeito? Bom, nós temos as raízes que não dão, digamos assim, quebradas, né? Não dão decimais. Essas raízes, né? Que não pode até dar um decimal, mas ela é finito, né? Se decimal finito, nós podemos tomar em uma fração. Aí nós temos raízes, né? O justamente, e aí nós conseguimos realmente ver o período. O conjunto dos números irracionais. Bom, o conjunto dos irracionais é justamente uns furinhos que tem nas retas dos racionais. Então, de forma geral, né? O conjunto que nós trabalhamos é o conjunto de números reais. O conjunto dos reais ele engloba os naturais, os inteiros e os racionais, porque justamente os naturais e os inteiros estão dentro dos racionais. Perfeito? Os irracionais eles não fazem parte, eles não são subconjuntos racionais. Eles são justamente um conjunto à parte, de acordo com o diagrama que eu estou colocando aí para vocês, ó. Os naturais estão dentro dos inteiros, os inteiros e os naturais dentro dos racionais, os racionais e os irracionais estão dentro do conjunto dos números reais. Então, o conjunto dos números reais é a união entre os racionais e os irracionais e fecha essa lacuna, né, esses furos que tínhamos justamente nesta reta. Ok? Perfeito? Bom, vamos aqui continuar. Ver se aqui tinha uma pergunta. Bom, tem uma pergunta. Bom, vem que você vai me enviar esses slides para enviar no... Sim, todos os slides vão ser enviados, viu? Perfeito? Todos os slides, eles serão enviados. Bom, continuando então. Bom, como eu falei, as dízimas periódicas, né? Elas se transformam justamente em frações, né? O que nós chamamos de frações. Então, a dízima periódica é um número racional. E você justamente fazer essa volta, né? Você ter uma dízima e transformar numa fração é importante. Então vamos ver aqui nós se para encontrar justamente essas frações, né? Então nós temos aí a definição de dízimo periódico, que são números decimais periódicos, né? Que pertencem aos racionais. O número que repete infinitamente nós chamamos justamente de período, tá certo? E esse período ele pode ser simples ou pode ser composto. O que é que seria esse simples e esse composto? O simples é que após a vírgula nós vamos ter apenas os números que vão repetir, certo? Que pode ser um algarismo, 3, 3, 3, 3, pode ser de 2 algarismos, 25, 25, 25 e assim por diante. Perfeito? E o composto é aquele que após a vírgula tem um número que não repete. E aí após esse que nós chamamos de antiperíodo, certo? E após essa vírgula, nós temos justamente o período, perfeito? Então nós temos duas formas, temos aqui o bizu, né? Chamado bizu, ou chamada dica Gandhi justamente para você encontrar essa. Vamos fazer a dica da simples, certo? Bom, a dica da simples é o seguinte, ó. Em cima você vai ter uma fração, perfeito? Então em cima você vai ter a parte inteira, ou seja, o que está antes da vírgula. Nós temos, ó, repetindo aqui, vou voltar aqui, ó. Nós temos, ó, tipo aí, ó, 0,333. Qual a parte inteira? É o zero, certo? 1,2525 na dízima simples. A parte inteira é o 1. Qual o período? 25, certo? Então, bom, nós temos a parte inteira, ó, parte inteira do período
menos a parte inteira, na parte de cima. E na parte de baixo, nós colocamos quantos de 9 de acordo com o período. É só um algarismo, é só um 9. Se forem 2 algarismos, 2 9 e assim por diante. Aí nós temos aí 2 exemplos. No exemplo A, 1,44444 assim por diante, né? Então vai ficar como isso aí. Primeiro, vamos aqui observar, vamos fazer logo o item A e B ao mesmo tempo, certo? E o item B é 2,363636. Bom, na parte de cima tem parte inteira seguido do período menos a parte inteira. Então, no item A, a parte inteira com o período é 14, certo? 1 e o 4. Tá até marcado aí. 1, deixa eu marcar aqui, pronto. 1 e o 4, certo? E no item B, a parte inteira é o 2. Qual o período? 36. Então, qual é a parte inteira com o período? Dá 236, certo? Marquei aí. Aí vamos marcar agora, fazer a nossa fração, ó. É assim, ó. 14 menos 1. Por que 14 menos 1? 14 porque 1 e 4, inteiro e período. Menos 1 porque é justamente a parte do inteiro. Dividido por 9 porque eu só tenho o 4 que é o período. Então é 1 9. 4 é um algarismo, então eu divido justamente por 4, certo? O item B é 2,36, 36, 36, 36 e assim por diante. Ora, quem é a parte? É o 2. Quem é o período? 36. Então vai ficar 236 menos o 2. Por que menos? Porque 2 é justa a parte inteira, certo? Dividido por 99. Por que 99? Porque nós temos 2 algarismos que estão repetindo, né? 2 algarismos que é o período, que é justamente o 36. Então essas operações, elas vão ficar assim, ó. 14 menos 1, 13, dividido por 9, o item A. E a parte de baixo, 234, dividido por 99. Perfeito? Bom, vamos agora para a nossa dízima composta. Bom, essa dízima composta, ó, primeiro, você tem que ter na cabeça que nós devemos pegar da parte inteira até o período, certo? Menos o que está antes do período. Simples assim. Então, por isso que na parte de cima, ó, quando nós temos aí, ó, nos exemplos, 4,733333 assim por diante, certo? Bom, 4 é a 7 período. Quando é que começa o mesmo período? No 3. Então, eu tenho que pegar primeiro o 4, o 7 e o 3, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Vou pegar justamente o 4, o 7 e o 3 na parte de baixo, ou de cima, no item A, certo? No item B, eu tenho, ó, 3, aí eu tenho o 1, eu tenho 4 e começa a repetir no 9. O 9 é que está repetindo, certo? O 9 é que está repetindo, então o 9 é que é o período. Então eu tenho que pegar 3, o 1, o 4 e o 9 para poder chegar no período. Perfeito? Então vai ficar assim, ó. 473 menos 47, certo? 473 menos 47 dividido por 90. Aí vamos explicar 90, certo? Quantos algarismos estão repetindo? Só um, que é o 3. Então, para esse 3, nós temos o 9. E o 0, professor, vem da onde? Porque nós temos um anteperíodo, certo? Que é justamente o 7. Então, para cada período, você coloca o 9. E para cada anteperíodo, você coloca um 0. Simples assim, no denominador. Ó, no item B, como é que ficou? Ó, eu pego o 3, que é a parte inteira. Eu pego o 1, que é anteperíodo. Eu pego o 4, que é anteperíodo. E pego o 9, que é período. Então, eu tenho que pegar 3.149 e dividir justamente, ou menos 314, que até eu tiro justamente a parte antes do período, dividido por quanto? Primeiro, qual período? É o 9. Então, um algarismo, 9. O anteperíodo, 1 e o 4, que é o que está depois da vírgula, que não está repetindo.
é 1 e o 4. Então eu vou ter 900, certo? Bom, a conta justamente é essa que eu estou mostrando agora, que em cima no item A fica 426 por 90 e o item B 2.835 por 900, ok? Então essa aí é a dica grande para você justamente encontrar qual é a fração geratriz de uma dízima periódica e simples e de uma dízima periódica composta. E aí agora vamos a alguns exemplos de questões que envolvem conjuntos numéricos que caem não apenas no Enem, mas também no vestibulares por aí, tá bom? Então a primeira diz o seguinte, ó. O segmento XY indicado na reta numérica abaixo está dividido. O segmento indicado na reta numérica abaixo está dividido em segmentos. Ó, e diz que é dividido em segmentos A, B, C, D, E, F, G, H, I. Admita que X e Y representem respectivamente os números 1/6 e 3/2. O ponto D, número X é 1/6, no Y é 3/2. Ele quer saber o D. Detalhe, e o do X ao Y está dividido em 10 partes iguais. Perfeito? Então vou começar a solução. Primeira coisa, se do X ao Y está dividido em partes iguais, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir a distância do X ao Y. Como é que faz isso? Pega a coordenada do Y menos a coordenada do X. Um menos o outro vai dar justamente a distância, certo? Um menos o outro vai dar justamente a distância do X ao Y. Então vamos lá, ó. Então a distância do X ao Y é justamente o que? 3/2 menos 1/6. Pronto, voltando aqui, entrou aqui uma ligação aqui. Bom, olha aqui como é importante. Então, 3/2 menos 1/6, certo? 3/2 menos 1/6. Como é que vai ficar isso? Ó, primeiro, qual o MMC de 2 e 6? É 6, né? Você fatora o 2 e 6, o MMC é 6. E aí vocês olham aí para a parte de baixo, ó, você pega o MMC que é 6, divide pelo 2 dá 3. 3 vezes 3, 9. Pega o 6, divide por 6 que está embaixo, do 1/6, multiplica por 1, dá justamente 1. 9 menos 1 dá 8, e 8 por 6 simplificando dá 4/3. Perfeito? 4/3. Então a distância do X ao Y é igual a 4/3. Então eu peguei onde está o Y menos justamente onde está o X, tá certo? O X, o Y menos o X. Primeira parte. Então se é a distância. Qual a segunda coisa que eu vou fazer agora? Dividir. Pessoal, essa aqui é uma questão que envolve só operações com fração, certo? Então a primeira coisa que eu fiz o quê? Subtração de frações.
Perfeito? Agora eu vou fazer o quê? Pegar esse 4/3 e dividir por 10. Tá aqui, ó. 4/3 dividido por 10. Como é que divide fração? Repete a primeira, então 4/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Como eu tenho 10, o inverso do 10 é 1 sobre 10. Qualquer número isolado é como se tivesse 1 embaixo. Então vai ficar 4/3 vezes 1 sobre 10. E aí a multiplicação, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então 4 vezes 1, 4, 3 vezes 10, 30, simplificando 2 quinzeavos. Então cada pedaço, ou seja, cada pedaço desse, ó, do x ao a, do a ao b, do b ao c, do c ao d e assim por diante, qualquer pedacinho desse tem 2 quinzeavos. E ele quer saber a posição do d. Então o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar, eu pegar 1/6, que é o x, de onde ele está saindo, e somar 4 pedaços de 2 quinzeavos. Somar 4 pedaços. Por quê? Eu tenho do x ao a, um pedaço. Do a ao b, segundo pedaço. Do b ao c, terceiro pedaço. E do c ao d, quarto pedaço. Somando com o sexto, porque o x, a coordenada do x é 1/6. Então, repete 1/6 mais, ó, acompanha a continha que tem aí no ponto D, ó. 1/6 mais 4 vezes 2, 8, 8 sobre 15. O MMC vou somar 1/6 mais 8 quinzeavos. Então, o MMC de 6 e 15 é justamente 30. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, vai ficar quanto? 5 mais 16, que a soma dá 21 sobre 30. E simplificando, dá justamente 7 sobre 10, dividindo tudo por 3. Perfeito? Vamos aqui ao próximo exemplo. Próximo exemplo é uma questão, pessoal, que cai muito na UES, principalmente quem vai fazer a UES, tá certo? Cai muito na UES. E é uma questão que, quando eu me lembro que você hoje ouviu um livro do sexto ano e já tinha questões como essa. E na época que eu fiz o sexto ano, nós não tínhamos questões como essa, mas os alunos de hoje já trabalham questões assim. E vocês agora, eu vou mostrar para vocês como resolver uma questão como essa, que às vezes a pessoa acha complicada. Aqui pelo menos está trabalhando com a 40ª posição, mas se eu pedisse a 1000ª posição, certo? Então não importa, a forma de fazer é sempre a mesma. Ele diz aí que tem uma sequência, né? Aí nós temos aí, ó, um paralelepípedo, depois um cilindro, depois uma pirâmide, aí depois nós temos aí um cubo, e depois nós temos uma esfera e um cone. Aí começa novamente: paralelepípedo, cilindro, pirâmide, cubo, esfera e cone. Então, o que é que nós podemos notar? Nós temos uma sequência. Essa sequência, ela é constante, certo? Não é mudada, é constante. E ela acontece de quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela acontece justamente de 6 em 6. Então, de 6 em 6 figuras geométricas, repete. Aí isso aí podia ser cor, isso aí podia ser número, tá certo? Podiam ser essa questão ela pode ser modificada de várias maneiras, tá certo? Então a primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte: que se a regularidade é de 6 em 6, cada objeto desse na sua sequência vai representar o resto da divisão por 6. Tipo, o primeiro elemento, ó, 1 dividido por 6 deixa resto 1. O que me interessa é o resto, certo? Não vamos fazer contas aqui decimais, é o resto. Então, o segundo elemento, 2 por 6, resto 2. O terceiro, resto 3. O quarto, resto 4. O 5, resto 5. O sexto, 6 dividido por 6, resto 0. Olha como dá certo, ó. O próximo é o 7. Quando eu divido 7 por 6, deixa resto 1. Aí volta a ser o quê? Paralelepípedo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a posição que eu quero encontrar e observar o resto. Se o resto for 1, é um paralelepípedo. Se o resto for 2, é um cilindro. Se for 3, é uma pirâmide. Se o resto for 4,
na verdade eu troquei, né? Um é o cubo, o 2 é o cilindro, o 3 é a pirâmide, o 4 que é o paralelepípedo, e o 5 é a esfera, e o 0, né? O resto do 0 é justamente o cone. Então vamos fazer a divisão, ó. 40 dividido por 6 vai dar um 6, né? 6 vezes 6 dá 36, para 40 dá 4. Quem está na posição 4, paralelepípedo. Pronto. Simples assim, pessoal. Simples assim, certo? Muita gente resolve essa questão pegando cada um e escrevendo até o 40. Claro, não importa a maneira que você vai encontrar a resposta. O importante é encontrá-la, certo? Não importa, tá bom? Bom, vamos para a próxima. Ó, Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto, certo? Então tem o mesmo volume. Um dos potes continha quantidades iguais do sabor chocolate, creme e morango. Então um pote foi dividido em 3 sabores, mas os 2 potes, cada um com o mesmo volume. Mas o primeiro foi dividido em 3 sabores. O outro, quantidades iguais dos sabores chocolate e baunilha. Então um pote, 3 sabores, e o outro pote igualmente também, mas 2 sabores apenas. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate foi... Bom, vamos lá. Então, vou escrever aqui como é que foi posto. Tá aqui, ó. Nós temos chocolate, creme, morango. 3 sabores. E no outro pote, chocolate e baunilha. Bom, se vocês observarem, no primeiro pote, a fração correspondente ao chocolate é 1/3. Já no segundo pote, a fração correspondente ao chocolate é justamente o quê? 1/2, certo? 1/3 e 1/2. Então, o que é que acontece, certo? Alguém podia dizer assim, então é só somar 1/3 com 1/2. Negativo. E não posso apenas fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Certo? Por que eu não posso fazer isso? Porque a fração do chocolate tem que ser composta, né? A fração do chocolate tem que ser composta não apenas somando as frações de cada uma, porque a forma que nós não temos apenas X volume, nós temos 2x volume. Por quê? Porque 2x volume? Porque nós temos que, digamos assim, adicionar os 2 potes ao mesmo tempo. Então, primeiro, qual que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar isso numa quantidade igual a repartir. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repartir esses potes em partes iguais, proporcionais aos 2 ao mesmo tempo. Então, se um tem 3 partes e o outro tem 2 partes, então qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, ou 3 e 2, né? É justamente o 6. Então eu tenho que dividir o primeiro pote em 6 partes, certo? E o segundo pote em 6 partes também. Então ficaria justamente assim, ó. Dividindo o primeiro pote em 6 partes, então ficaria o seguinte: como eu vou ter 2 partes de 6, né? Eu vou ter 2 partes de 6 na primeira parte e vou ter 3 partes de 6 justamente na segunda. Como eu estou trabalhando com o total de partes de chocolate, eu tenho quantas? É como se eu juntasse os 2 potes ao mesmo tempo, certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho quantas partes no total? 6 no primeiro, 6 no segundo. Tenho 12 partes. E quantas são de chocolate? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 partes de chocolate, certo? Então, no caso, eu vou ter fração de chocolate 5/12. Essa questão, pessoal, pegou muita gente. Por quê? Porque muitos colocaram
na época 5 sextos, certo? Por quê? Porque ele pegou 1/3 e somou com 1/2. MMC de 3 e 2 é 6, 6 por 3 dá 2, 6 por 2 dá 3, 5 sextos. Só que tem que lembrar que ele não está trabalhando com um pote, ele está trabalhando com 2 potes. Então tinha que pegar 5 sextos e dividir por 2. Aí dá justamente 5/12. Dessa maneira aqui fica, digamos assim, um pouco mais didática, tá bom? Próximo. Exemplo 4. Um estudante se cadastrou numa rede social da internet que exibe o índice de popularidade do usuário. Olha aí a brincadeira. Esse índice é a razão entre o número de admiradores do usuário e o número de pessoas que visitam seu perfil na rede. Ao acessar seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é 0,31212. Opa! Temos aí uma dízima periódica composta. O índice revela que as quantidades relativas aos admiradores do estudante e pessoas que visitam seu perfil são... Bom, vamos lá. Então, vamos aqui justamente utilizar o teorema que eu expliquei no início, né? Nós temos que pegar a parte inteira, o anteperíodo e o período, menos o inteiro e o anteperíodo, dividido pelo quê? Pela quantidade de 9 que tem o período, incluído do lado quantidade de zeros do anteperíodo. Então vai ficar o seguinte, 0,31212, qual a parte inteira? É o 0. Qual o anteperíodo? É o 3. Qual o período? É o 12. Então vai ficar 0,312. 0,312 é 312, certo? Esse 0 não está fazendo nada aí na frente. Menos a parte inteira com o anteperíodo, que é 0,3, ou seja, é 3, tá bom? Dividido pelo quê? Quantidade de 9 que tem o período, como o período é 12, então 9. E quantos são os algarismos do anteperíodo? Só tem o 3 de anteperíodo, então o 0. Então vai ficar justamente 309 dividido por 990, simplificando dá 103 dividido por 330. Então cai em prova. Perfeito? Perfeito. Detalhe, essa questão é do Enem, pessoal. Essa questão é do Enem, tá bom? Próximo, exemplo 5. Também do Enem 2017, Em uma cantina, o sucesso de venda do verão são sucos preparados à base de polpa de fruta. Um dos sucos mais vendidos é o de morango com acerola, que é preparado com 2/3 de polpa de morango e 1/3 de polpa de acerola. Para o comerciante, as polpas são vendidas em embalagem de igual volume. Atualmente, a embalagem da polpa de morango custa R$ 18,00 e a de acerola R$ 14,70. Porém, está prevista uma alta no preço da embalagem da polpa de acerola no próximo mês, passando a custar R$ 15,30. Para não aumentar o preço do suco, olha aí, importante, para não aumentar o preço do suco, o comerciante negociou com o fornecedor uma redução no preço da embalagem da polpa de morango. Então ele vai diminuir o preço da polpa de morango. A redução em real no preço da embalagem da polpa de morango deverá seguir. Pessoal, vamos trabalhar isso aqui, bonitinho. Vamos trabalhar com fração. Olha, vou fazer um desenho aqui perfeitinho para vocês, tá certo? Primeiro nós vamos entender quanto é que ele tem que economizar, tá certo? Para poder ficar igual ao que ele gastava antes. Então vamos entender, Primeiro, a acerola aumentou de 14,70 para 15,30. Ou seja, aumentou quanto? 60 centavos. E de onde é que vai sair esses 60 centavos, meu rei?
60 centavos vai sair justamente do morango. Mas vamos aqui, tenha calma, porque nós temos aí uma forma de dividir. Isso aqui, às vezes o aluno pensa, 60 centavos. Não, cuidado, não é assim não. Vamos lá, vamos entender. Ó, dos 60 centavos, nós temos o seguinte, ó. Nós temos uma parte da acerola para duas partes de morango. Então, o que aumentou de acerola, ó, 3 partes, tá vendo? Acerola, morango, morango. É assim que eu vou trabalhar o meu suco. Acerola, morango, morango. 1/3, 2/3. Então, o que aumentou 60 centavos da acerola vai ter que diminuir, justamente, vai ter que diminuir no morango. E o morango tem quantas partes? 2 partes. E essas 2 partes compreendem quantos centavos? 60. Então, por isso que eu tenho justamente que fazer o quê? Dividir os 60 centavos por 2 e dá 30 centavos. Se eu tivesse uma parte de morango, eu tinha que diminuir 60 centavos do morango. Mas eu tenho 2 partes. Então, é 30 para uma parte e 30 para outra. 30 centavos. Simples assim, sem usar muita álgebra. Eu vi muito aluno, às vezes errou essa questão, porque queria usar muita álgebra, chamar de X, chamar de Y, e aí pegava uma coisa, somava outra. Beleza, dá certo, mas muito cálculo. Olha como essa solução foi bem simples, né? Muito simples mesmo. Bom, exemplo 6. Pessoal, esse aqui é o exemplo 6. É o último exemplo de hoje sobre conjunto numérico. Depois nós vamos fazer uma aula só de exercício do Enem sobre conjuntos numéricos, tá certo? Porque é um assunto importante. Por que ele é importante? Porque são as questões que você tem que garantir, porque são as questões fáceis, certo? São as questões fáceis do processo. Então não pode perder questão fácil, tá bom? Então, conjunto numérico, anote aí no seu caderninho, é importante para o Enem, tá bom? Exemplo 6, último dessa live. O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base 10. Um deles é formado por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição do sistema decimal e nelas são colocadas argolas. A quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com símbolos UDC, MDM e CM, que correspondem respectivamente a unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Então ele coloca isso aí da direita para a esquerda, unidade, dezena, centena, milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Perfeito? Aí o que acontece? Ele diz o seguinte: ele diz que tem um ábaco, só que entretanto o ábaco foi colocado os adesivos na parte errada. Assim, a questão da numeração, a quantidade de bolinhas, digamos assim, colocadas, está correta. O que está correto é a posição, porque primeiro tem que ser a unidade, depois tem que ser a dezena e assim por diante. Não, foi misturado. Aí nessa disposição, o número que está representado na figura é. Então, segundo essa figura aí, ele quer saber qual o número que está representado. E aí eu pergunto, né? E aí, fácil ou difícil? Questão fácil, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é justamente colocar as coisas na sua posição. Primeiro, algarismo das unidades, ó. Tá aqui, algarismo da unidade é o algarismo 1, tá certo? Algarismo das unidades é o algarismo 1. Vamos agora procurar o algarismo das dezenas. Pronto, tá aqui, é o 7. Algarismo da dezena é o 7. Vamos lá. Vamos agora procurar o algarismo das centenas, né? O algarismo da dezena é o 7. Centena é o 1. Depois, o algarismo das unidades de milhar é justamente o 0. Nós temos o algarismo das dezenas de milhares, que é justamente o 6. E por último,
o algarismo das centenas de milhar, que é o 4. Então nós temos 460.171, letra D de dado. Pessoal, então, dentro dessas lives que nós estamos fazendo, está, digamos assim, começando por essa, né? Eu já fiz outras, mas assim, nós vamos fazer agora uma sequência de lives. E essas lives, pessoal, são aquelas questões que você não pode perder no Enem, porque são as questões fáceis, e perdendo a questão fácil você vai perder muito ponto, tá certo? Gostaria de deixar um abraço aí, professor Gandhi, tá certo? Um abraço grande. Aqui é o projeto Vem Que Tem Enem, tá certo? É um projeto que iniciou justamente com o vestibulando, com o Edson. Já tem mais de 40 professores justamente nesse projeto. É um projeto gratuito, é um projeto onde nós estamos justamente trabalhando aulas em forma de live, pelo Meet, pelo Teams, pelo YouTube, gravando aula, mas justamente é algo gratuito, é algo realmente de professores que acreditam na educação, que a educação não pode parar, principalmente para os estudantes de escola pública, né? Justamente a maioria dos estudantes que nos acompanham são de escola pública, não tem nenhum problema nos acompanhar alunos justamente de escola particular, mas justamente foi uma maneira, né, que se achou justamente de não prejudicar esses alunos num momento tão decisivo da vida deles, que é o Enem, tá certo? Pessoal, grato pelo acompanhamento de vocês, tá certo? Muito grato mesmo. Um abraço do professor Gandhi. Estou aqui justamente à disposição de vocês. Para que a gente possa fazer desse ano de 2020 algo muito melhor do que ele está sendo hoje. Abraço e até mais, pessoal. Valeu!